Boa noite, boa noite. Marilane, a primeira a entrar, Marilane. Michele Rezende, pensei que você já estava dormindo. Olha, Elisângela, que bênção. Drusso, boa. Jaderson, Jadão, Shalom. E aí, Elisângela Oliveira, atleticana. Samuel Santos, boa noite, a paz do Senhor. Que bênção, que bênção. Que bênção que você está aí. Muito boa noite a todos vocês. Vamos acordar aí alguns irmãos mandando aviãozinho, se é que é possível, né? Mas chama aí nos grupos, né, do aplicativo de comunicação. Manda lá. O Isaac Torquete está aqui também. Ana Amélia, César Simões, Grace Cunha, Tamara Souza. Quem faltava chegou. Muito boa noite, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu estou bonitinho assim porque eu acabei de chegar, estava ministrando o seminário de batalha espiritual. Acabamos de chegar em casa, eu e a minha família querida. Mas eu venho aqui nessa noite porque acho que completa 3 dias. 3 dias que eu fui inspirado, né? Everton Santos, estava lá no seminário agora também. O Senhor me trouxe a inspiração para falar desse assunto. Arrebatamento de espírito, né? Viagem astral e a saída do corpo, né? E eu escrevi sobre o assunto, postei nos grupos de liderança das nossas igrejas, mas o Senhor me impulsionou a fazer uma live hoje. E era para eu ter feito a live durante a tarde, eu relutei. E então, enquanto eu tomava banho para ir ministrar o seminário, o Senhor me pediu que fizesse essa live ainda hoje. Então eu creio que talvez tenha uma pessoa que Deus queira alcançar, ou 2, ou 100, ou 200, não sei. Mas eu acredito muito no chamado, né? Acredito muito. Então vamos preparar o terreno, vamos orar. Meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, a minha vida eu entrego e confio totalmente nas Tuas mãos. Tem misericórdia de mim, dos meus pecados, tem misericórdia das minhas falhas, tem misericórdia de tudo que eu faça que te desagrade. Eu busco o Teu perdão. Que o Senhor perdoe a mim, a minha família, nos perdoe dos nossos erros e nos perdoe dos erros cometidos pelos nossos antecessores. Eu creio que o Senhor observa as gerações. O Senhor visita com juízo até 1000 gerações daqueles que te desobedecem. Mas o Senhor visita com bondade e misericórdia também até 1000 gerações daqueles que obedecem a Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Santifica-nos no sangue precioso do Cordeiro. A cada um que entrar nessa live, que o Teu Espírito possa ministrar, abrir o entendimento,
trazer convicção e libertar de cativeiros espirituais, cativeiros psíquicos e cativeiros físicos. Liberta, cura, salva, transforma. Em nome de Jesus, meu Pai, através dessa live. O Senhor é o centro. Tudo vem de Ti. E tudo tem que voltar para o Senhor. Em nome de Jesus. Quem crê comigo, diga amém, escreve amém aí. TH Lopes. Emily Costa. Que bênção que vocês estão aí. É meia-noite. Pastora Jéssica. É meia-noite do dia 27 de agosto de 2024. E hoje, dia 27, é aniversário do meu filhote, Gabriel Estevão, completa hoje 20 anos. Meu pai, como o tempo passa. E eu quero aproveitar para dizer, filho, você é o melhor presente das nossas vidas. Eu e sua mãe amamos você incondicionalmente. Muito obrigado por você estar conosco nas nossas batalhas, nas nossas guerras. Seja muito abençoado. Eu abençoo a tua vida. É isso aí, Samuel. Dá-lhe batalha, dá-lhe batalha. Obrigado, Jadão. O tema é arrebatamento de espírito, viagem astral, saída do corpo. Como funciona? Que verdades existem nisso? É possível? A Bíblia fala disso? Eu também sou seu fã, Everton. A minha gatinha acabou de entrar. Tudo começa no reino do Espírito. E o reino do Espírito se manifesta na Bíblia. Lisa Cris, saudade também, Lisa. Até parece que a gente mora em outro estado, né? Vamos na igreja matar a saudade. Pegue a sua Bíblia aí. Vamos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 13. É importante passarmos por esse texto antes de qualquer outra coisa. Eu espero que todos possam receber de coração aberto, que vai ser ministrado, revelado aqui. Mas antes de mais nada, eu preciso... Esse texto é para pessoas que vivem coisas espirituais, essa mensagem, né? Pessoas que vivem coisas espirituais que às vezes não tem com quem se abrir, não tem com quem falar, porque se falar pode ser visto de uma maneira equivocada. É 1 Coríntios 2,13. Pode ser visto de uma maneira equivocada, pode ser confundido com alguém que está possesso por espíritos malignos e coisas assim. Mas vamos lá, vamos para o fundamento. Por nada, Débora. 1 Coríntios 2,13. Sobre isso também pregamos, diz o apóstolo Paulo. Não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ixi. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas, loucura.
e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. E continua o texto por aí afora. Eu quis entrar com esse texto para, digamos que, untar o tabuleiro que vai ser levado ao forno agora com esse texto. Porque nós vamos falar de coisas espirituais e que são de difícil entendimento para muitos católicos, espíritas, cristãos protestantes, crentes, mas que são questões espirituais e bíblicas. Ok, pessoal? Nós vamos falando aqui de arrebatamento de espírito, viagem astral, saída do corpo. No início da nossa jornada de fé, minha esposa orava muito para ter uma experiência de sair do corpo. E uma bela noite, né? Valéria, Caroline, querida, uma bela noite, nós buscávamos muito, buscamos até hoje, mas eram madrugadas ininterruptas de oração. Uma bela madrugada, estávamos deitados e ela estava tendo a experiência de sair do corpo. Mas ela teve medo e ela segurou no meu corpo. Quando ela segurou no meu corpo, ela voltou para o corpo dela. Ela sentiu sendo desprendida do corpo e ela retorna para o corpo, por medo, né? O medo sempre vai inibir a experiência espiritual. Boa noite, Valéria. Vovó agora, hein? Que coisa linda, que bênção. É uma experiência espiritual e que é registrada na Bíblia. Mas é de difícil entendimento. Por causa da cultura tradicional que nós temos dentro da teologia, de que não há mais espírito, não há mais dons, o espírito não age mais entre nós. E é uma coisa que é polêmica, não deveria ser, mas é polêmica. Babi Free, seja bem-vinda, que bênção. Tatiane Oliveira, Diego, boa noite, Wagner Stacanelli. Já tem gente falando aqui, o Jaderson, tive essa experiência em 2009, voltando de um evento, orando em línguas, instantaneamente, quando fomos dormir, eu me vi saindo do corpo e fiquei com medo e voltei. Aleluia. Então vamos entrar, vamos mergulhar. Então, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do 13 ao 15, nós estabelecemos aqui o tapete para a gente caminhar sobre ele. Estamos falando de coisas espirituais que precisam ser discernidas espiritualmente. O que é discernir espiritualmente? Eu preciso ter experiência espiritual para discernir as coisas do Espírito. Se eu tenho só a letra, por assim dizer, né? Se eu tenho só a teologia, que é importante, eu posso não ter a vivência espiritual, o que é importantíssimo, que vai me ajudar a trazer o que está na letra para a dimensão do Espírito, ok? Ou trazer a dimensão do Espírito para dentro da letra. Vamos ver o que acontece com o profeta Ezequiel. Ei, Babi, querida, boa noite. Capítulo 8 de Ezequiel, versículo 3, descreve uma experiência de Ezequiel. Ezequiel 8:3. Então este ser
estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos. E de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. Uau, hein? E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém. E me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca ciúme de Deus. Preste atenção nisso aqui. Não faça comentários agora, não responda comentários. Estou vendo o Wagner conversar com o Jaderson aqui. Vamos segurar um pouquinho para a gente ter entendimento. É importante, fundamento é importante. Experiências espirituais são importantes, mas sem a Bíblia pode virar outra coisa. Amém? Vamos lá. Ezequiel está dizendo, no capítulo 8, verso 3, ele fala de um ser, uma entidade, que estende, e segundo Ezequiel, uma espécie de braço, e o pega pelos cabelos. Logo em seguida ele chama esse ser de espírito. Um espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. Uau! E por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém. A minha gatinha, pouco tempo atrás, teve uma experiência. Logo quando estava tendo a situação ocorrida em Jerusalém, aquele conflito todo, estávamos na igreja em um culto e ela estava intercedendo. Perdão pelo sono, acabei de dar uma aula de 2 horas ininterruptas, sem parar, mas eu estou aqui obedecendo a voz do Pai, amém? Ela estava intercedendo por Israel. E ali de pé em oração, em cima do altar, ela é levada a Jerusalém. E ela abre os olhos, ela está no meio do conflito. Ela vê pessoas correndo daqui e dali, tiros, bombas. E ninguém a vê, mas ela está ali vendo todos. Ela teve uma experiência muito profunda. E enquanto ela estava lá, Deus falava com ela sobre a visão que ela estava tendo, sobre a necessidade da igreja em orar por Israel, a necessidade da igreja se posicionar em oração. O que eu estou dizendo aqui, alguns vão, como de costume, zombar, ridicularizar, mas é a experiência. E eu estou lendo na Bíblia, que é a nossa base de fé, que Ezequiel tem uma experiência idêntica. Então eu digo para você que na fé em Deus você só não vive o sobrenatural se você não crê. O que limita a experiência no reino de Deus é a fé. A alma limita, a alma bloqueia, o intelecto bloqueia o espírito e as coisas não acontecem. O problema do ser humano é que o ser humano quer entender para depois viver. E no reino do espírito, você vive para depois entender. Então, se você não viver, você não vai entender nunca. O problema nosso é que nós queremos ter controle. Aquilo que você tem controle é a sua sabedoria, você não precisa de Deus. Você não precisa de uma experiência com Deus, já que você tem que entender. Com Deus não se entende, com Deus se vive.
Depois que você viveu, você vai buscar, Senhor, me dá base para falar sobre isso. Agora, se o teu intelecto te impede de viver, você não vai ter nunca a base. Deus não é obrigado a te mostrar o que você não está disposto a viver. O reino se vive pela fé e fé espiritual. Mas minha esposa teve essa experiência, foi marcante para ela. Muito marcante. Elias Júnior, chega mais. Pastora Jéssica. E nós estamos lendo Ezequiel. E eu escrevi aqui, deixa eu ler com você. Isto é o que podemos chamar de arrebatamento espiritual. Ou o que para os místicos seria viagem astral. Esta experiência sempre será proporcionada por um espírito. Cuidado. Você pode sair do corpo. Boa noite, querido. Você pode ter um translado espiritual. Tem muita gente buscando isso por uma técnica. A pastora Jéssica está dizendo que teve 3 ou 4 desse tipo. Pastor Diego Piton, chega mais, querido. Essa experiência de sair do corpo, tem gente que pensa que ele faz isso por um serviço, por um exercício mental apenas. É ele que vai, ele tem controle. Não. Mesmo que você não saiba, o mundo dos espíritos pode te enganar. Você pode fazer por uma técnica de mentalização, você pode fazer por hipnose, você pode fazer tomando um chazinho da moda aí, né? Existem 2 culturas que servem 2 tipos de chás alucinógenos que te fazem sair do corpo, te fazem ver o invisível. Mas toda essa experiência, se ela não for conduzida pelo Espírito de Deus, ela vai ser conduzida por um outro espírito. Olha aí, spa terapêutico, se eu não me engano, é a Claudinha lá do Rio de Janeiro. Onde anjos me levaram a ter uma batalha espiritual. Vou chegar nesse ponto aí, aguenta aí. Então, um espírito vai conduzir o teu espírito nessa jornada de saída do corpo, de arrebatamento de espírito. É a Hilda, de Boa Vista. Você está aí, Hilda? Você estava na aula lá no seminário e já está aí outra vez. Que benção. Que honra minha, né? E é bom, é extremamente importante que o Espírito que te conduz nessa jornada de saída do corpo seja da parte de Deus, ou seja, um anjo da parte de Deus, que é exatamente o que aconteceu com Ezequiel. É um anjo, um espírito da parte de Deus. Pega Ezequiel pelos cabelos e imediatamente ele é levado para um espaço-tempo entre o céu e a terra. E ele é levado como um flash para dentro de Jerusalém. Assim a Bíblia está descrevendo a experiência de muitos de vocês que estão aí na live. Eu tenho certeza que você entrou na live porque você já viveu algo parecido. E ninguém te explica o que é. As pessoas têm limitações de falar dessas coisas. Como saber se um anjo ou não? Depende de como está teu relacionamento com Deus. Depende de como está a tua vida espiritual com Deus, tua santidade. Por quê? Porque você pode ter a abertura para viver essa experiência, mas não significa que é Deus que vai te conceder ela. Como eu disse, ela é influenciada, guiada e dominada por um espírito. É um anjo da parte de Deus?
se eu estou servindo e fazendo a vontade de Deus. Do contrário, qualquer outra entidade cósmica, qualquer outra entidade espiritual pode me usar no translado espiritual. É chato, né, falar dessas coisas. Mas é preciso, porque tem pessoas se perdendo, tem pessoas se enfraquecendo na fé no Evangelho de Jesus Cristo, porque ela vive coisas que ninguém sabe explicar. Ela tem experiências que ninguém... Hoje, por exemplo, eu estava conversando com uma irmã querida de uma das turmas do nosso seminário de batalha espiritual passado, porque eu pus o estudo lá no grupo, e ela veio abrir o coração, fala: bispo, eu vivo isso a minha vida inteira, só que eu não falo isso para ninguém. E ela é cristã, tem fé em Jesus. Ela diz que ela mora aqui no Brasil e o marido mora no Japão. E ela teve, sim, um dia ela estava com tanta saudade do marido, que ela viajou espiritualmente até o Japão. Se deitou ao lado do marido, pôs a cabeça no peito dele, sentiu o cheiro dele, a batida do coração dele. Respirou fundo e depois voltou. São milhares e milhares de pessoas que estão vivendo experiências como essa. Pastora Jéssica, pai, e quando se encontra com outras pessoas nesse espaço-tempo, saindo de uma vigília, eu cochilei no carro e fui para a casa dos meus pastores na época. E lá estava uma moça que era envolvida com bruxaria. Ó, vou falar, aguenta aí que eu vou chegar nesse ponto aí, Jéssica. Aí o pastor Diego Piton é dos meus. E quando alguém chega para explicar, é chamado de louco. É isso aí, é para isso que estamos aqui. Nos chamem de louco. Obrigado, pastor querido. No caso de espiritualistas religiosos, os espíritos que os auxiliam não são sujeitos à vontade de Deus. São enganadores, usurpadores. Porque a pessoa entende que ela está tendo... O dom vem de Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Mas se eu não ando segundo a palavra de Deus, não é Deus que vai me fazer caminhar por esse dom. Olha aí, a experiência forte da pastora Jéssica. E as pessoas que estão próximas a nós, elas vivem muito essas experiências, né? Alguém diria que eu coloco demônio nas pessoas. Não é. Graças a Deus, não. Na verdade, Deus ungiu a minha esposa, a minha família, para destravar a espiritualidade das pessoas e orientar. Tem crente procurando o espiritismo porque lá estão encontrando respostas que não encontram no meio cristão, porque é um tabu, não se pode falar. Não se pode falar. A Bíblia diz, Wagner, que todo espírito é sujeito ao seu profeta. Se você vê e não quiser mais ver, você pode orar rejeitando a visão. Se você viaja fora do corpo e não quer mais viajar, você pode orar pedindo a Deus para bloquear teu espírito e não viajar mais fora do corpo. Agora, se continuar fumando maconha, se continuar bebendo, se continuar se prostituindo, vai se lascar. Porque Deus tem misericórdia. Os outros espíritos não. Ezequiel capítulo 8, verso 7. Vamos para mais uma experiência e comentar sobre ela? Aguenta aí, aguenta um pouquinho.
Ezequiel 8:7. Eu prometo que antes de 1 hora eu termino, até porque eu tenho que dormir. Olha aí o Wagner. Já fui em outros planetas com seres que nem sei descrever. Tá vendo, Wagner? Isso é real. Eu não vou criticar você, porque eu sei o que é isso. Só que eu decidi caminhar com Cristo. Eu decidi manter a minha vida alinhada com a palavra de Deus e viver em santidade com Cristo. Então, esses outros seres que você não consegue nem descrever, eles não podem me manipular mais. Eles não podem mais perturbar o meu espírito. Entendeu? Essa é a diferença, Wagner. Aqui, a moça, eu estava dormindo, não sei como, mas quando eu percebi que estava flutuando na cama, tomei um susto, achando que ia cair. E acordei, e no dia seguinte, também em sonho, me senti flutuando. E sentava sobre. Olha isso aí, ó. Olha que interessante. Agora vamos, pare de comentar um pouco, de perguntar um pouco, e vamos mergulhar aqui, porque o fundamento é importante. Nós não podemos ficar aqui, né, julgando palavras. Vamos para o fundamento. Ezequiel 8, versículo 7. Em seguida, o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Ele está tendo uma outra viagem astral. Qual o problema de falar que é uma viagem astral? É só porque os esotéricos usam? É só porque os da magia negra usam essa palavra? Vai render, né, Jadão? Está rendendo já. Não, é viagem astral mesmo. Não, tem que falar que é arrebatamento de sentido. Tudo bem, mas é a mesma coisa, não muda nada. Olha lá, em seguida o Espírito me conduziu para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me orientou. Quem orientou? O anjo que estava com ele, que conduzia ele nessa viagem. Agora, pois, ó filho do homem, escava essa parede. Prontamente escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Disse-me ainda, entra e observa com os teus próprios olhos as ações repugnantes e iníquas que essa gente vem praticando aqui. Então eu entrei e olhei e vi toda forma de criaturas rastejantes e animais considerados impuros. Outra tradução vai todo tipo de criaturas répteis e animais considerados impuros e todas as imagens de ídolos que os israelitas estavam cultuando. E muitos desses ídolos estavam pintados em figuras nas paredes por todo lado. Diga comigo, cultura egípcia dentro do templo. Criaturas com formas de répteis pintadas dentro do templo. Olha o Wagner tirando palavras da minha boca. O pastor Diego Piton está dizendo, a religiosidade aí, ó, né? Se não for dito como eles querem, é heresia e loucura. Não, mas é simples, né, o pastor Diego? É simples, é só falar o que é a real. É viagem astral. O profeta de Deus, Ezequiel, está sendo conduzido por um anjo a uma viagem astral, a uma saída do corpo. Agora, pasmem, ele quebra uma parede. O anjo falou para ele, enxergue com os teus olhos. Porque numa viagem astral, geralmente você enxerga pelos olhos do anjo que está te conduzindo. Obrigado, Babi. Tá bom.
Numa viagem astral, numa experiência transcendente, geralmente você vai enxergar pelos olhos do anjo que está com você. Do outro lado, no misticismo, no espiritismo, nas irmandades, você vai enxergar pelo olhar da entidade que está conduzindo aquela. Mas aqui o anjo está dizendo para ele: veja com os teus próprios olhos. Eita! E ele vê a idolatria, o paganismo egípcio praticado ao deus Ra, que é o deus Sol, a Tammuz, o filho de Nimrod com Samiramis, estava sendo adorado dentro do templo. E Deus enviou seu anjo pega Ezequiel e leva Ezequiel em espírito para dentro do templo. E Ezequiel, em espírito, toca na parede, fura a parede. Ei, Hilda, tá gostando, hein? Tá gostando, que bom, Hilda. Você que é física quântica, deve ser um delírio para os seus olhos isso aí, né? Um colírio, aliás. Ou um delírio para o teu espírito, né? Mas vamos ao fundamento, porque a Babi mandou ir para o fundamento. Vamos para o fundamento. Você está entendendo isso aqui? Eu tive uma experiência com uma senhora em Belo Horizonte em meados de 2010, 2009. A gente tinha lá um culto em Belo Horizonte que dava em torno de 700 pessoas, era um culto de batalha espiritual, libertação. E essa senhora começou a frequentar o culto. Ela era uma senhora de pele escura, cabelo partido no meio, caído no rosto, e o cabelo era meio escuro, meio grisalho, meio amarelado, uma coisa esticadinha. E ela frequentou esse culto durante 5 semanas. Não sei se na 5ª ou na 6ª semana, ela só ficava na última fileira de cadeiras. Ela decidiu ir para a fila da oração no final do culto. Sempre tinha a famosa fila da oração. Eu dou conta mais não, viu? Tô velho. E ela ficou na fila, esperou todo mundo, e ela foi ser a última da fila. E quando chegou a vez dela, ela se apresentou. Meu nome é fulana de tal, eu sou bruxa da ordem das Wiccas, da ordem do não sei quem, da ordem do não sei das quantas. E, seu Leonardo, eu gostaria que o senhor me explicasse uma coisa. Eu faço viagem astral, eu saio do corpo. E eu assim, E eu fui, e apontou o dedo assim, ó. Eu fui na casa daquele ali, eu fui na casa daquele lá, eu fui na casa daquele outro, eu entrei, eu toquei em coisas, eu mudei coisas de lugar dentro da casa, e eu fui na sua casa e não consegui entrar. Gostaria que o senhor me explicasse por que eu não consegui entrar. Eu falei, bom, Maria. Falei o nome dela. Bom, mas ninguém sabe quem é, existe tanta Maria no mundo, né? Eu, de pronto, não consigo explicar, senhora. Mas eu sei o que a senhora é capaz de fazer, conheço isso. Mas a senhora não vai conseguir entrar na minha casa. E ela disse, por quê? Daí eu falei, eu creio em Jesus. Ela falou, mas os outros também creem, eu entrei na casa deles. Entendeu isso? Eu estou falando de uma bruxa que entrou em uma viagem astral, uma saída do corpo, dentro da casa de crente. Mexeu em coisas dentro da casa de crentes.
Uai. A outra está perguntando que dia que vai ter curso de batalha espiritual. Então, acabei de chegar agora da 4ª aula da 18ª turma. Eu ministro a aula lá da igreja, né? Para usar a internet lá, que é melhor. E se terminou a aula, eram 11 horas. São 2 horas de aula. Foi de 21 até as 11. Aí o Wagner está falando, brechas espirituais. Também. Mas não propriamente uma brecha espiritual. Pode ser falta de conhecimento. Salmo 91 existe para quê? É para deixar aberto no instante? Salmo 91 existe para você extrair a realidade de uma das pessoas que mais viveu a batalha espiritual no Antigo Testamento, chamado Davi, para você extrair a experiência dele. Ele está falando ali, sabe de quê? Ele está falando de demônios que entram nas casas ao meio-dia, demônios que entram nas casas à noite. Ele está falando do espírito da Lilith. Naquele tempo, os judeus tinham medo de Lilith. E quase nenhum crente sabe quem é Lilith. E aí o Salmo 91, quando você pega a Bíblia e lê em voz alta dentro da tua casa, e ora, chamando a existência, o poder que está contido ali, a chave espiritual que está contida ali, praga alguma entrará em tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você jamais será atingido. Aos teus anjos ele dá ordens a teu respeito para te guardarem. Aí nego vai dormir depois de assistir uma sessão de Netflix, de Amazon Prime e de outras cositas mais, e não quer ser perturbado de noite. Tá de gozação comigo, né? Você acha que o mundo espiritual vai te respeitar só porque você tem um rótulo de crente? Se você é crente, então pratique a fé cristã. Pratique a fé cristã. E se você é molestado por espíritos dentro da tua casa, com certeza você é um profeta. Com certeza você é alguém que Deus habilitou com dons espirituais e você não está sabendo fazer o uso deles segundo a vontade de Deus. Então tem espíritos tentando se comunicar com você e através de você. Pois é, Wagner. Claro que vai continuar sendo. Você não define sua vida, né? Esse povo todo que está me ouvindo aqui mora longe de mim. Você mora aqui, ó. Pertinho de nós. Está sofrendo porque quer. E eu sei que a luta aí não é pequena. Como eu sei. Vai continuar sofrendo? Cabeção. Se posiciona. Vamos continuar no fundamento? Depois eu dou mais umas pauladinhas. Pois é, está cansado, então está na hora de virar, né? Sai de baixo e joga por cima. Deus pode usar um homem ou uma mulher que mesmo sem saber, eles têm esta capacidade espiritual. É por isso que muita gente tem essa experiência, vive essa experiência e não sabe que tem a capacitação dada por Deus para viver. Você imagina alguém dentro de uma igreja tradicional, conservadora, tendo experiência de sair do corpo. Vão excomungar a pessoa. Se a pessoa quiser continuar na igreja, ela não pode nem falar que ela está vivendo isso.
Se você quiser entrar nessa turma agora, foi a 4ª aula hoje, são 7. Faltam mais 3. Eu posso te adicionar no grupo e enviar para você o link das 4 primeiras aulas gravadas, tá bom? Aí é só você me chamar aí no direct, tá bom? Nome é Gabriele, né? Fica à vontade. E o que eu estou falando aqui hoje, eu falo muito superficialmente nas aulas. Eu só estou entregando isso aqui para você porque o Pai me mandou entregar. Eu estou falando sério, eu estou sendo sincero. Eu estou te entregando um conteúdo, não que eu diga que esteja errado, mas tem pessoas pagando R$1.500 a R$2.000 para um seminário que fale sobre isso. Entende? Então preste atenção. Preste bastante atenção. Vocês estão vendo o Wagner testemunhar. Eu conheço o Wagner. Ele já esteve com a gente na igreja. Ele está testemunhando que entidades que ele não consegue descrever levaram ele em espírito a outro planeta. Você sabe com que frequência isso está acontecendo em todo o planeta nesse momento? Você não tem noção. Eu sofri abuso espiritual de entidades espirituais metade da minha vida, até me converter a Jesus Cristo. Molestado sexualmente por espíritos, a ciência deu nome para eles de súcubos e íncubos, são espíritos masculinos e femininos. Eu mesmo. Outros vão falar que isso é uma abdução, um ataque alienígena. É um ataque espiritual. Um ataque espiritual. Vamos para mais um texto. Vamos para Daniel, capítulo 8. Já já eu entro no Novo Testamento, para os teólogos aí que isso é só no Antigo. Já já eu vou entrar no Novo Testamento. A Bíblia toda fala de arrebatamento de espírito, ou de sentido, ou de saída do corpo, ou de viagem astral. Do jeito que você entende, não importa. Daniel 8:1. Essa aqui você vai cair o queixo. Depois eu quero que você leia Daniel capítulo 8 todo. Versículo 1. No 3º ano do reinado de Belsazar, ou Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante. A segunda que me ocorreu. E nessa minha visão parecia que eu estava na cidade de Sushan, ou Suzã, em hebraico, situada na província de Elam. Na visão, eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé, junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Deixa eu te explicar essa viagem astral de Daniel. Eu já estou rindo porque vai ser escandaloso. Mas quem anda comigo já ouviu isso da minha boca. Vai ser escandaloso para você que nunca ouviu. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém falar, referindo a esse texto, o que eu vou dizer.
Mas Daniel era tão profeta que ele, em espírito, foi até diante das duas torres gêmeas. Ele viu o 11 de setembro. Mas você vai entender, a partir do momento que eu falei, lendo todo o texto do capítulo 8. Ele está vendo 2 chifres. Ele não sabe explicar direito o que ele está vendo. Um maior que o outro, e um surgiu logo depois do outro. Assim foram construídas as duas torres gêmeas. Uma foi levantada primeiro e depois a outra. Você vai continuar lendo esse texto, você vai ver que é absurdo. Daniel viu o 11 de setembro. Eu não me incomodo. Eu vou ser martirizado. Nenhum teólogo vai concordar comigo. Mas não tem problema. Eu só estou fazendo aqui o que meu pai me mandou fazer para pessoas espirituais. E pessoa espiritual, eu não estou falando de crente, não. Porque tem crente que não enxerga 4 dedos na frente do nariz. É só um cristão. Não enxerga nada, não vê nada, não sente nada. Mas eu estou falando, Deus me mandou vir falar para pessoas espiritualistas, espirituais. Tá aí, o 11 de setembro está na Bíblia e foi Daniel que viu. Ele foi levado ao 11 de setembro. Leia o texto depois aí, tá bom? Apocalipse 4, verso 1. Ele foi levado em espírito. Apocalipse 4, 1. Depois desses acontecimentos, observei uma porta aonde? No céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me. Sobe até aqui. Ah, não. João está na ilha de Pátimos, condenado a viver ali por pregar o evangelho. E ele olha para o céu e uma porta se abre. E alguém chega na porta e fala, ó, vem para cá. Aí não foi um anjo pegando pelo cabelo. Foi o próprio Rei da Glória falando, suba para cá que eu vou te mostrar algumas coisinhas. Lembrei da canção do querido Daniel Juan, um menino que eu tive a oportunidade de conhecer, assim, santo, um nível de espiritualidade fantástico, temor de Deus, muito desejoso demais de Deus. Ele compôs a canção, suba para cá e mostrarei a você. Essa canção do Daniel Juan. Que Deus abençoe, Daniel. Jesus chama João para o céu. E olha lá, ó. Sobe até aqui e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Ele é arrebatado ao céu. E lá ele tem visões de coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo agora e coisas que daqui a pouco vão acontecer. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu. Minha esposa teve uma experiência de arrebatamento de espírito.
Posso dizer que era uma experiência de quase morte. No caso dela, no tempo, nós orávamos de 8, 9 da noite até as 4 da manhã, todos os dias. Isso foi durante 365 dias. Um ano. 8 da noite, 4 da manhã. 9 da noite, 5 da manhã. E a gente era novo na fé, não sabia muita coisa. Uma noite lá no Labachúrias, eu pus a mão na cabeça dela e ela, puf, apagou. Na hora, um anjo, hoje eu tenho esse entendimento, arrebatou o espírito dela e levou para a glória. E ela ficou no chão. E eu fiquei ali, continuei orando, né? E de repente eu falei, mas minha esposa não vai voltar? Não vai voltar? E aí eu fui até ela, pus a mão na cabeça, orei. Volta, volta. Deus traz ela de volta. E pai. Meu pai, que desespero me bateu. E que começou a vir na minha cabeça. E agora, como é que eu explico que a minha esposa morreu de oração? Com muito custo, depois de muita insistência, ela abriu o olho assim. Mas ela não estava sorrindo como eu estou sorrindo. Ela abriu o olho e me orou com a cara de brava. Quem conhece a cara de brava da bispa, fala aí, amém. Por que você me chamou de volta? Eu falei baixinha, mas olha a situação. Já tem quase uma hora que você está no chão aí, você não volta. Eu estava ficando com medo, achei que você tinha morrido. Como é que eu ia falar com a polícia que você morreu de orar? Aí ela veio me contar o que estava acontecendo. Ela foi para o meio de uma pequena multidão de pessoas vestidas de branco, que brincavam de roda de mãos dadas. O chão que ela pisava parecia de vidro e era fumaça por cima do chão que ela pisava. Aí, ó, o povo que conhece a cara fechada da bispa, ela é um amor, viu, pessoal? E no fundo daquele local que eles estavam, tinha um trono gigantesco. E alguém sentado naquele trono. E ela olhava, brincando de roda, ela olhava e ela só via dos joelhos para baixo. A Grace está falando da experiência com o anjo. Ué. Aí, ó, todo mundo conhece a bispa. Tenho vivido tantas experiências com o Espírito Santo que cada dia que passa eu tenho mais força de estar na presença de Deus. É isso. Esse é o caminho. Gleice Moura, né? Ah, é a Gleice. Gleice Mara, do Everton. Bouvier? Bouvier é minha prima Lisa Bouvier? É isso mesmo? Confirma aí, por favor. Vamos continuar? Então, nós estamos vendo aqui que João fez um translado espiritual. Ah, não é não, não é não. Tá bom, mas fica aí, fica à vontade. Já estamos quase caminhando para o final. Ah, é a Ana. Ana Bouvier. Legal. Pensa. 2 Coríntios. Ah, Apocalipse também não vale. Estava só no Antigo Testamento, já vai para Apocalipse? Não, me dá um evangelho. Então vamos lá, 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 2. Olha o que Paulo está falando. Todo mundo fala desse texto, mas eu não vejo ninguém falar da verdade que está nesse texto.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas certamente Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. O que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele foi arrebatado. Foi em carne e osso? Tem casos que sim. Caso de Enoque, caso de Moisés, que o corpo físico desapareceu, caso de Elias. Mas agora aqui é o apóstolo Paulo, ele está falando dele mesmo. E ele tem tanto receio de enfrentar a religiosidade judaica, que ele está contando uma piadinha. Eu conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Esse homem subiu ao terceiro céu. Há 14 anos atrás. Mas ele está falando dele mesmo. Só que para enfrentar a religiosidade, a falta de espiritualidade, que até ele mesmo não tinha, ele teve que falar assim. Naquele tempo, se o apóstolo Paulo fala, eu fui abduzido, eu saí do meu corpo, aí matariam Paulo. Matariam Paulo. Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Mataram ele. Está na Bíblia. Por que existe tabu para falar sobre isso? Por que não pode falar sobre isso? Isso está fazendo com que as pessoas espiritualizadas vão buscar recurso em outros lugares. Por que, se a Bíblia fala? Está aqui, está na Bíblia. Tem pessoas indo buscar a magia para entender sua espiritualidade. Não quero condenar, mas não precisa. Está tudo aqui na Bíblia. Deus não ordenou que eu e você fôssemos atrás de outros deuses para ter respostas. Ele disse, se você crê em mim, você verá minha glória. Uau! Eu sei que essa live vai dar pano para manga, mas eu não estou aqui por vontade minha. A resposta para você é sim, Wagner. Os mundos foram criados por Deus, só que ninguém entende. Eu não estou falando de planetas, eu estou falando de outros ambientes celestiais. Entende? Nós somos apenas um. Mas ao nosso redor existem outros. Existem ao nosso redor vida espiritual. Nós vivemos no físico, mas nós somos espírito, vivendo no físico. E nós fomos feitos para ter conexão com o transcendente, com outros mundos, mundos espirituais. Eita! Eu espero que o Senhor cumpra o propósito dele nessa live.
porque eu estou aqui por causa do propósito dele. Nossa mente é muito limitada para entender o sobrenatural. É porque a teologia, ela veio para apagar o sobrenatural. Você não conhece Deus pela teologia. Você só pode conhecer Deus pela experiência. A teologia é um sistema que mais, na maioria das vezes, mais aprisiona do que liberta. É importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Nós temos na igreja a escola bíblica. Toda terça-feira é dia de fundamento bíblico. Nós temos um professor de teologia. Você quer ver uma coisa? A teologia te permite, a um certo ponto, dependendo da teologia, acreditar em demônios. Mas nem toda teologia te permite acreditar em anjos. Se existem demônios, que são anjos caídos, existem os anjos que permaneceram fiéis. Cadê eles? Os demônios toda hora estão aí. Todo culto tem demônio manifestando. Se tem anjos, cadê eles? Não que eu não saiba, mas eu estou perguntando, cadê os seus? Você os conhece? Sabe o nome deles? Você sabe o nome de entidades espirituais? Pombagira, Tranca-Rua, Preto Velho. Mas você não sabe o nome do anjo que te acompanha. É isso aí, Babi. Busque Deus fora da caixinha. Isso não nos faz melhores do que ninguém. Eu não me sinto, não me acho e não me vejo melhor do que ninguém. Mas primeiro, a minha fé não me aceita, minha fé não aceita eu viver menos com Deus do que eu vivi servindo ao diabo. O meu Deus é supremo. Meu Deus é o Todo-Poderoso. Eu não aceito viver menos com Ele do que eu vivi com o diabo. Então a minha fé, com todo respeito, não é leviandade. A minha fé não se encaixa em padrões humanos. Só isso. Eu chego ao final aqui com vocês. Bispo, eu quero saber mais, eu quero... se eu não me engano, dia 9 de novembro, tem imersão em... Não. É dia... Deixa eu pegar aqui. Essa hora da madrugada, depois de 3 horas falando, né? 2 horas no seminário e mais 1 hora agora, fica difícil, né? De lembrar tudo. Dia 19 de outubro, nós vamos ter uma imersão em Belo Horizonte, na nossa igreja de BH. Batalha espiritual, quebra de maldições e ativação espiritual. Bispo, antes de acabar, só fala mais um pouco sobre os anjos. Não dá para falar um pouco. A única coisa que eu posso falar é que eu conheço os meus. Sei seus nomes. Eles falam comigo.
Só que isso é uma loucura para os incrédulos. Eu fui uma pessoa que em outro tempo eu andei sem injúria religiosa, tá bom, pessoal? Estou dizendo meu testemunho. Eu andei com 13 pombagiras e 13 tranca-ruas. Hoje eu ando com 81 anjos. O menor deles tem 6,5 metros de altura. O nome dele é Jadiel. Ah, não é possível. Tudo é possível ao que crê. Só isso. Quem que aqui? Jaque Araújo. Quero viver essa loucura. Vem pra cá. Tá bom? Olha, ó. Espíritos observadores são enviados por meio de viagem astral. É uma viagem astral quando o espírito de uma pessoa está liderando essa visitação de demônios. Quando estão só os demônios em observação, alguém está pagando, está enviando esses demônios para observar. Mas tem pessoas que vão à frente de legiões de demônios, assim como tem pessoas que vão à frente de legiões de anjos. O mundo espiritual é um só. O que tem para um lado tem para o outro. E eu te digo com toda a sinceridade, para o lado de cá é muito mais poderoso. Tá bom? Tem algum de vocês aqui que vê um leão? Tipo esse que está aqui? O branco, não sei. Quase impossível que alguém que está aqui veja, com todo respeito. Mas um leão marrom, cor comum. Se você está vendo esse leão, ele é um querubim. É uma forma branda de um querubim se revelar para alguém. Não tem mais jeito, eu preciso parar. Olha, a Ana Bouvier diz que em sonho ela vê. Que bom. Você tem um querubim que te acompanha. Glória a Deus. Isso é sinal, ô Ana, que você tem um chamado ministerial grande da parte de Deus. E como o inimigo não falha, na sua infância, alguém deve ter dito para os seus pais que você precisava desenvolver tua mediunidade. Na tua juventude, você já deve ter sido convidada a frequentar o espiritismo. É que bom que você está aqui na live. Você concorda com o que eu falei aqui, ô Bouvier? Pastora Jéssica, Jadão, todos os irmãos queridos, nossos filhos na fé que estão aqui, filhos espirituais. É novembro, né, Jéssica? Não, é outubro. A imersão de batalha espiritual e quebra de maldições na nossa igreja em Belo Horizonte, na honra de Deus de BH, bairro Nazaré. Ah, eu já te falei isso, né? Aleluia, glória a Deus. Em novembro, nós teremos aqui um mergulho na honra de Deus, em Lavras. Olha aqui, ó, isso aqui é importante. Eu, Dani. Vai não, Dani. Eu, _ Dani. Não vá. Você tem dons dados por Deus. É Deus que quer te usar. Mas você tem um livre-arbítrio. Eu também sou médio, Dani. Porque no Espiritismo se chama mediunidade. Na Bíblia se chama vidente, ou profeta, ou sacerdote. Eu convido você a ser uma profetisa, uma sacerdotisa do Senhor. Amém? Mas o dom é dado por Deus. E Ele quer ter o direito de usar o dom que Ele deu. Procure uma igreja
Que seja uma honra de Deus. Não sei se você é de Belo Horizonte, daqui de Lavras, de Roraima, de Goiás, Rio Verde. Se for, procure uma das nossas igrejas. Vai ser muito bem-vinda. Amém? É uma pena. Tempo esgotado. Já tem mais de 1 hora de live. Queridos, compartilhe essa live com amigos, parentes. Eu creio que essa é a vontade de Deus. Não é para eu ganhar dinheiro, não ganho dinheiro aqui. Eu não tenho nem seguidores suficientes para ganhar dinheiro. Mas é para propagar essa informação. Tem pessoas saindo da igreja e procurando outros recursos espirituais. Me ajude. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a tua vida seja marcada de riqueza, prosperidade, saúde, bênçãos, milagres. Que os anjos do Senhor se revelem a você, te conduzam nas suas viagens, ditem a você o caminho que o Senhor preparou para a tua vida. Teu destino profético, só o Senhor pode realizar. Grande abraço. Muito obrigado por estar junto aí. Beijão. Tchau, Jadão. Filho querido. Jéssica, Ana Amélia. Meu Deus, tanta gente querida. São Bernardo do Campo. Pastora Jéssica. Obrigado pelos testemunhos aí, viu, Jéssica? Tenho certeza que ajudou alguém. Beijo grande. Tchau, Samuel, querido. Falta de culto não, hein? Puxa a orelha do Daniel lá. Shalom. Baruch Hashem. Eita glória.